E aí, missionários, tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo. Eu sou a Larissa, sejam bem-vindos ao canal Missão A2. Fazer discípulos, ele é um mandamento, ele não é algo que a gente tirou do nada, não é algo para o cristão faz para que nem as outras religiões, que nem as outras seitas, que nem outras filosofias, etc. Nós fazemos discípulos para apresentar Cristo para as pessoas e, além disso, é um mandamento dado pelo próprio Cristo. Em Mateus 28, 19 fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, isso é tão lindo que o próprio Cristo ordena que a gente faça discípulos. O próprio Cristo ordena que nós passemos para frente aquilo que nos foi ensinado segundo a Bíblia, segundo o nosso mentor, segundo aquilo que o nosso discipulador falou. E tudo é voltado a Cristo, tá bom? Então, como é um mandamento, não é uma escolha, nós cristãos, nós precisamos gerar discípulos, pelo menos tentar. Isso é fácil? Não é fácil. Isso é rápido? Também não. Isso demora tempo. É muito fácil a gente abrir uma igreja com um nome bonito de uma denominação famosa e arrastar multidões. Isso é muito fácil. Mas gerar discípulos é extremamente difícil. É uma responsabilidade que está sobre a nossa vida e uma obrigação. Quando Cristo falou isso, ele não falou no momento... tomando um café, faz discípulo, hein? Não, ele falou, foram as últimas palavras de Cristo, foi o último mandamento, foi a última coisa que Cristo falou antes de ser assunto aos céus. Jesus já tinha ressuscitado, tinha sido morto, ressuscitado, tinha passado um tempo aqui na terra já, fazendo milagres, uns 40 dias, se não me engano, fazendo milagres, discipulando, pregando, e a última coisa que ele falou foi ide e fazer discípulos. Então ele não ia falar algo banal, ele não ia falar algo que não teria importância nesse último momento. Pelo contrário, ele falou algo de extrema importância. Então você gerar discípulos é extremamente importante. É extremamente importante que você gere discípulos, certo? E é muito engraçado porque a gente vive criando trocentas mil estratégias para atrair as pessoas para a igreja. Faz conferência, faz evento, cria não sei o que outro. Não que tudo isso não seja relevante, só que, sei lá, Jesus já nos deu o segredo. Jesus já falou, olha, o que dá certo? Discipulado, fim. Exato. Ele não falou nenhuma das outras coisas que a gente vive inventando, porque ele já sabia exatamente o que sempre deu certo em toda a história da igreja na Terra. Discipulado. Falou, é a única estratégia que realmente é eficaz e que dá frutos. Pensa. É gerar discípulos. E, gente, entenda uma coisa. Gerar discípulos... Não é preencher do gás. Tá precisando de som? Gás? Gente, tem que contar, né? Desde que a gente chegou de Angola, nós não trocamos o nosso gás. Faz mais de um ano que tá o mesmo gás. Mais de um ano. E doeu muito tempo. Não nada, é super aleatório, mas amém. Um testemunho aí pra vocês. Voltando. Mas é extremamente importante você entender que discípulo não é para você encher a sua igreja. Teve uma vez que um pastor virou para mim e falou assim: poxa, cara, você que é missionário, trabalha com evangelismo. Eu queria, cara, fazer um evangelismo com jovens para trazer eles para a igreja e ficar essa igreja cheia. Sabe, na hora, cara, parece que foi um banho de água fria. Porque o evangelismo, o discipulado, a pregação do evangelho não é para você encher igrejas, cara. Não é para você lotar bancos. Não é para você ficar fazendo os bancos ficar quentinho. Não é. A pregação do evangelho, o discipulado, o evangelismo, o ID, ele serve somente para uma coisa: para mostrar Cristo para as pessoas, para apresentar o evangelho para as pessoas. Independente da igreja que ela vai Independente se ela vai para a igreja, independente se ela vai se converter. Nosso papel é apresentar Jesus. Exatamente, amar, apresentar Jesus, gerar discípulos, não é encher a igreja. Cara, eu acho tão lindo, né? Que quando você... a gente tem trabalha num projeto aqui perto da minha casa,
que ele não faz parte da igreja que nós estamos atuando hoje em dia. E ele faz parte de uma outra igreja, e essa pessoa que cuida desse projeto é um amigo meu de caminhada, de missões. E, cara, é maravilhoso, a gente caminha junto, ele me aconselha, eu aconselho ele, a gente troca ideias. Cara, é maravilhoso. Mas a gente é da mesma congregação? Não. Mas e não tem nada a ver muito isso. esse egoísmo. Ah, se não for para minha igreja, então não vou. Não vou trabalhar nesse projeto, não é da minha igreja. Não vou discipular, não vai para minha igreja. Gente, Isso é triste. é Isso é muito triste, triste. triste mesmo. Vamos lá, agora vamos para... Dito isto, né? A gente já linka com outro ponto, que é os problemas que são causados dentro da igreja e fora da igreja pela falta de discipulado. Ó, vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui sobre esse tema de problemas que a falta do discipulado causa. Isso é só é o cubo de gelo em cima do iceberg. Pessoas imaturas, pessoas manipuladoras, pessoas manipuladas, facilmente manipuladas, criação de muitas heresias e seitas. Isso aqui, gente, é só a ponta do iceberg. Quando você não discipula uma pessoa da maneira que ela tem que ser discipulada, da maneira que... E, gente, só para contextualizar, nós estamos falando do meio cristão, tá? A gente não está falando de Umbanda, nós não estamos falando da maçonaria, nós não estamos falando de filosofia, nós estamos falando de cristão, tá? Só para deixar você ciente. Quando nós discipulamos uma pessoa, nós obrigatoriamente nós temos que ensinar a Bíblia para essa pessoa, ensinar Cristo para essa pessoa, apresentar Cristo para ela. Não seu achismo, filosofia, ideias, o que você acha da Bíblia. O que você acha da Bíblia, nada disso. É a Bíblia, não o que você acha dela. Gente, esse negócio de achar, eu acho que... Você não tem que achar, meu irmão. Você não tem que achar nada. Você tem que falar o que está na Bíblia e ponto final. Mesmo que o que está na Bíblia vá contra aquilo que você acredita. Ah, mas eu acredito na predestinação. Se a Bíblia falar que não, é não. Ah, mas eu não acredito na predestinação. Se a Bíblia falar que é predestinação, você tem que acreditar e ponto, acabou. Ah, mas isso é ruim. A gente fala que Deus é ruim, não importa. Você tem que apresentar o que está na Bíblia. Ah, mas e se... Aí, eu acho que não é nesse ponto. Eu acho que o ponto é... Mas se eu falar isso para a pessoa, ela vai embora. Problema, cara. Pelo problema. Dane-se. O importante é a verdade. O importante é você pregar a verdade. Cara, hoje eu tava vendo a consequência disso. Um tempo atrás eu elogiei um rapaz, um influenciador muito famoso, que ele tinha se convertido, ele tava pregando o evangelho, pô, eu achei top. E hoje eu vi que ele acabou um relacionamento de 10 anos, vocês já devem saber quem é, e no mês já tá namorando com outra pessoa. E falando que é de Deus, que é propósito de Deus. E eu não culpo ele, cara. Eu não culpo ele. Sabe o que eu culpo? As lideranças das igrejas, que são um bando de frouxo. Cadê o discipulador dessa pessoa, desse novo convertido? Cadê? A pessoa falando, você tá fazendo besteira, você tá ramelando, você tá fazendo uma bobagem do tamanho do planeta. Cadê a pessoa para falar para ele, orientar ele da maneira correta? Aí, separação é pecado. Ah, mas eu não estava casado no papel. Cara, 10 anos morando na mesma casa. Cara, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ensinar a Bíblia para essas pessoas, independentemente se ela vai gostar ou não. Um discípulo, ele não é gerado à base do pão de ló. Ele é feito à base da verdade. Mesmo se essa verdade doer. E vai doer, a maior parte vai doer. Gente, a Bíblia não é gostosa, gente. Não é um livro de conto de fadas. Não é um livro de motivação. Gente, é terrível, sabe por quê? Quando nós não temos discipulado, um discipulador mesmo, um homem de Deus, homem que discipula realmente a verdade, nós vemos hoje líderes extremamente emocionados que pregam heresias gigantescas, nítidas, que não leem a Bíblia mais para pregar o evangelho, pessoas que só pregam palavra motivacional, que comparam o celular bom ou o celular ruim, fica inventando história para pregar o evangelho, uma nova revelação. Eu tenho uma nova revelação. Movimentos proféticos que não estão na Bíblia. Vamos criar uma família. Ninguém cria família. Cara, pelo amor de Deus, gente. A semana passada
todo mundo tava, o avivamento lá das Asbury, o avivamento, mas ninguém nem sabe o que é avivamento. A galera acha que avivamento é uma galera emocionada, pulando. Sem sentido. Mas a falta de discipulado, gente, gera muita gente louca. E essa gente louca gera mais gente louca ainda que dá palco para esse louco. Você que não é discípulo, você que acha que é um discípulo e tem uma submissão cega. Gente, eu já vi muito isso. Eu tenho mais de 10 anos de convertido, mais 8 anos de missionário. Eu já tô falando que eu tenho 8 anos de missionário faz anos já, né? Sei lá quantos anos de missionário eu tenho. Mas são mais de um bom tempo já, um tempo considerável para falar que é loucura. Eu já tenho uns 11 anos aí, mano. Eu tenho bastante coisa de missionário aí, vivendo como missionário. E, gente, o que eu vejo de submissão cega por falta de um bom discipulado é terrível. E não é por conta, e a culpa não é nem do discípulo, é do discipulador, que é um maluco, que é um herege, que prega umas heresias gigantescas. É daí que sai esse negócio de honra. Não, honra, você tem que honrar a liderança. Honra, 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 honra. Gente, pelo amor de Deus. E o contrário também de discipuladores que acham que não precisam ser discipulados, que já chegaram no nível supremo de santidade, que só tem que passar o conhecimento para frente, discipular outras pessoas e ele não precisa de nenhuma correção, não precisa confessar os seus pecados, não precisa ser discipulado e nem corrigido. Putz. Existe essas duas gamas aí de pessoa. Pedro, todos os discípulos, 3 anos com Cristo, na hora do vamos ver, correram. Depois de Cristo ter sido ressurreto, quem foi exortar Pedro? Paulo. Ou seja, nós precisamos ser discipulados muito o tempo inteiro. Nós precisamos de um discipulador. Ore para que você tenha um discipulador. É extremamente importante ter uma pessoa para você se desabafar também, ter uma pessoa para te ensinar. Cara, é muito importante. Outra coisa, as pessoas estão querendo hoje em dia discipular pela internet. Não, hoje em dia a tecnologia está fazendo as pessoas ficarem próximas das mesmas distâncias. Acha que assistir um vídeo, igual eu vi o pastor falando, a pessoa assiste todos os meus vídeos do meu canal e já acha que eu sou íntima dela, que eu sou o discipulador dela. Meu filho, eu nunca te vi na minha vida, eu nunca fui na sua casa, nunca te dei um conselho, não conheço o seu casamento, não sei quem é sua esposa, quem é sua família. Como que você me chama de discipulador, sendo que eu nunca tive nenhum contato com você? A pessoa cria essa ilusão de porque vê tanta vida do outro, já chama ele de discipulador, de líder, de pastor. Aí você não cria você não cria intimidade com a pessoa, não gera um relacionamento com a pessoa. Afasta essa pessoa do corpo de Cristo, porque ela vai estar achando, eu tô vendo culto pela internet, então já tá bom. Já tô ouvindo aquela palavra motivacional que vai me fazer eu romper a minha vida, crescer. Então já tá bom. Misericórdia. Isso daí é seita. Porém, contudo, entretanto, há casos e casos. Num contexto missionário, nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Diferente de um missionário que está lá do outro lado do mundo e a igreja dele está aqui no Brasil, um exemplo. Não dá para ele ficar vindo para cá para ser discipulado. Então, aí a tecnologia ajuda muito. Aí sim, vai ter uma conversa online, vai ter ali, poxa, aí sim, válido. Mas é por um período, é só enquanto ele está lá naquele lugar. Quando ele voltar ao discipulado tete a tete, ele ainda vai ter um envolvimento. Bom, pessoal, e para concluir nessa parte da importância do discipulado, por que a gente está falando tudo isso e por que a gente está pisando em cima dessa tecla? E tem que pisar, né? Porque hoje em dia o que a gente mais tem visto são igrejas que se tornaram rodoviárias. O que é isso? Um lugar, né, muito bonito, muito decorado, com toda aquela beleza esplendorosa que chama atenção, mas que as pessoas vão lá por um evento. Vão lá, entra e sai, ninguém conhece ninguém, ninguém tem relacionamento com ninguém, ninguém discipula ninguém entende sobre a vida de ninguém e fim. Não, é assim, tudo bem não entender sobre a vida de ninguém, mas ninguém entende sobre a vida de Cristo. Esse é o ponto, esse é o problema. Mas falando sobre discipulado,
A pessoa não é discipulada, então o discipulador não entende sobre a vida do seu discipulado e o discipulado não entende sobre o seu discipulador. Não existe essa ligação bíblica, então ela já deixa de ser uma igreja bíblica por não seguir um dos principais mandamentos de Jesus. Mas você pode ter certeza que nessas igrejas eles exigem honra. Eles exigem submissão à liderança. Ah, não, meu líder pediu, então tenho que fazer porque meu líder pediu. Mas ele investe tempo na sua vida, ele orienta você, ele discipula você, ele é seu amigo. Como é que você vai honrar uma pessoa que você não conhece? Ah, mas eu tô vendo ele lá em cima todo domingo com o microfone na mão. Besteira. Isso é um perigo. A gente consegue ser quem a gente quiser, 2 horinhas, 3, um dia inteiro, uma vez por semana com o microfone na mão. Eu acho que a gente sabe. A gente pode ser quem a gente quiser. Então as igrejas hoje em dia se tornaram eventos, né? Tudo se resume a congressos, a eventos, a avivamentos, a juntamento de pessoas. É emocional, fica muito emocional. Tudo muito emocional. E sem propósito nenhum. Gente, sabe por quê? Quando você não tem um discipulado de verdade, você não questiona. Você não tem um foco e tudo é certo pra você. Tudo tá bom. Se meu líder falou, tá bom. Tá ok, tá certo. Mas é tão absurdo isso, é tão absurdo, que a gente vê uma galera que prega um evangelho bizarro e ninguém se pergunta qual que é o propósito daquilo. Qual que é o propósito de um cara vestir um vestidão grandão e ficar rodando no meio do palco? Qual que é o propósito do povo entupir o outro de óleo na cabeça? Qual que é o propósito daquele monte de coisa? Qual que é o propósito de tanto glamour? Qual que é o propósito de tanto avivamento, criação de avivamento? Isso é o resultado de pessoas não discipuladas. Gente, é tão lindo você questionar. Um bom discípulo é uma pessoa que questiona. É um questionador. Se você for ver os discípulos de Jesus, o tempo inteiro enchia o saco de Jesus questionando ele. Jesus dava umas capuletadas, né, uns tapas na cara, porque é isso que um discipulador faz. Ah, Jesus, como faz para herdar o reino do céu, seus hipócritas? Ah, Jesus, eu quero sentar do seu lado quando estiver no céu. Hipócrita. Jesus, como é assim, eu perdoo 7 vezes e tá tudo certo? Cabeçudo. Jesus estava aí, ó. Ele falou, não faça pergunta, é pecado. Não, pelo contrário, né? Um bom discípulo questiona, um bom discípulo pergunta. Não porque ele quer confrontar, não porque ele quer ser aquela pessoa chata que fica questionando tudo, confrontador, que quer só uma intriga. Não, porque ele quer conhecer, porque ele tá vendo que aquilo ali tá errado e ele quer também mostrar pro líder dele que o líder também tá errado. Olha que estranho, uma pessoa, um ser humano errando. Cara, normal, glória a Deus que o discípulo tá vendo um erro. Fala, nossa, olha, a gente glorifica quando isso acontecer. Quando você vê que seu discípulo notou um erro e ele veio falar isso pra você e falou assim, olha, eu notei isso e tal, levante a mão pro céu.